E tivemos um episódio impactante, triste, que eu fiquei mal, porém eu acho que eu entendi dessa vez. Depois de muita reclamação minha no vídeo passado falando por que essa pessoa ou alguém entre esses dois precisam morrer, eu acho que o episódio trouxe uma poesia, uma explicação mais do que suficiente, além de levar ali um plot twist num pós-crédito que me deixou aqui um pouco confusa do que vai acontecer. Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra comentar o episódio 11 de Bleach e vocês sabem, se quiserem continuar acompanhando eu aqui sem spoilers do futuro, porque não li mangá, porque assisti há muitos anos e tô perdida aprendendo com vocês toda semana, é só vocês me darem uma força deixando Bankai nos comentários e já agradeço sempre a companhia de vocês, a paciência, a ajuda, tem sido sensacional não só acompanhar mais uma vez esse universo de Bleach, mas acompanhar junto com todos vocês. Vamos lá, episódio 11, a gente teve mais um momento de desenvolvimento, não só de pausa entre uma batalha que foi praticamente sem fôlego desde o episódio 1 deste arco de Guerra Sangrenta, mas, claro, também um momento de desenvolvimento, fortalecimento de certos personagens, tanto do protagonista, Randy em alguns pontos também, só que com menos destaque, e principalmente na maior parte do episódio, do Kenpachi, agora único Kenpachi, Zaraki, na sua batalha contra o Nohana, que algumas coisas que eu tinha dúvida foram plenamente respondidas. Eu não sei, mais uma vez, como isso foi no mangá, não podendo dizer se é uma boa adaptação ou não, eu posso apenas falar que, como entrega de episódio, eu acho que eu tive aqui as explicações simbólicas que eu precisava. No vídeo passado eu falei, gente, por que apenas um tem que sobreviver? É só porque só pode ter um fortão? E entre várias microexplicações que eu fui lendo com medo de pegar spoilers, e muito obrigada a todo mundo que tá tomando cuidado com isso, mas eu não ficava satisfeita quando eu entendia que era algo plenamente hierárquico ou do mecanismo deste universo, só um Kenpachi pode existir. Porque na luta deles foi muito mais uma explicação interior. O que define um Kenpachi? O que define esses dois, o Nohana e o Zaraki, o encontro deles tantos anos atrás e o que aquilo provocou em cada um. Duas pessoas super fortes, obviamente, apaixonadas por luta, por serem enfrentadas, por serem provocadas, por sentirem essa emoção de serem colocados frente à morte o tempo todo e frustradas muitas vezes, o Nohana no seu passado plenamente frustrada e sempre na busca de encontrar alguém mais forte. Zaraki, depois da sua luta contra o Nohana, frustrado porque ele jamais encontraria alguém à altura. E como cada um deles respondeu a isso? São essas respostas sobre o desenvolvimento de cada um desses que trouxe no fim da luta deles não apenas o resultado de quem é mais forte ou de quem vai sobreviver, mas um motivo real da necessidade e da felicidade, inclusive, da maneira em que a Nohana morreu. É claro que eu fiquei triste, é claro que eu preferia que ela estivesse viva até este momento, principalmente depois da gente ver todo o sangue presente até na sua Bankai, a sua força, a sua presença, o seu objetivo, a sua aura Kenpachi sendo colocada à mostra, muito diferente daquela de cabelo preso, séria, que só usava seu poder de cura para ajudar aqui e ali, compenetrada. Não, olha que coisa! Ela se aprimorou nessas artes de cura exatamente para que ela pudesse lutar, se ferir e continuar enfrentando as pessoas e sentindo este peso da morte chegando, a emoção, e isso era um recurso para ela continuar nesse êxtase. Sai aquela aura que eu via muito nela de obediente, de subserviente, de alguém mais equilibrada, que ela até é capaz de ser, obedecendo a posição em que ela se encontrava no seu esquadrão, abaixo de um comandante, mas ela tinha isso, esse impulso, esse ímpeto, esse desejo por sangue de ser enfrentada, independente se morrerá no fim ou não, que aqui aflorou. Então foi uma perda muito grande, e eu fico triste, mas eu gosto, até mesmo aproveitando a paleta de cores que eles usam muito neste arco do anime, que é em grandes partes desaturada, por isso o sangue aqui nessa luta brilha pra caramba, não um sangue tão plástico, necessariamente tão assim vívido e lavado, tem a presença ali misturada com preto, é meio que um vinho, parece um sangue que escorre realmente da sua veia e não algo plenamente fictício, mas ele faz um bom contraste com os tons menos saturados, mais cinzas, menos brilhantes, para que cada momento da luta que a gente veja a morte aparecendo, aquilo plasticamente funcione muito bem, provoque um efeito. A luta como um todo foi muito boa para ver esse lado da Nohana e também ver ao mesmo tempo o Zaraki. O que eu não entendia lá no começo, quando eu vi no episódio passado, eu tinha compreendido inicialmente que na luta deles lá atrás,
Na verdade, o Zaraki, criança, tinha ficado frustrado ou tinha sido sobrepujado, era mais fraco do que a Nohana. E foi o contrário. Na verdade, ele ali pequeno, ele já se mostrou, e ela sabia disso desde o início, um pleno desafio, um verdadeiro Kenpachi. Só que da luta dos dois, daquela emoção, ele teve uma outra reação para tentar continuar lutando e sentindo esse frenesi, sem ser aquele do topo da cadeia que jamais encontraria outro mais forte depois dessa luta com a Nohana. Ela se sentiu muito culpada porque ela percebeu que aquele garoto, ao presenciar e experimentar o ápice daquela emoção, daquela luta mortal, ele chegou no melhor e dali pra frente ele não conseguia encontrar mais esse tipo de emoção. E ele, como um Kenpachi, ele é viciado nessa emoção. E é isso que eu digo que foi muito necessário, tá vendo? Pra eu entender por que só um tinha que sobreviver no final. É muito mais você entrar na psique dos dois do que simplesmente quem é mais forte que quem. E aí o Zaraki, pelo que eu entendi, ele se restringiu. Ele diminuiu a sua força e aquela sua capacidade desde novo de melhorar a cada momento em que ele quase morria, para que ele tivesse oportunidade de lidar com outros inimigos e o tempo todo quase morrer e nunca perder essa emoção. Se ele ficasse no seu ápice e ascendendo, ele dificilmente teria novamente essa emoção da luta que um dia ele teve com a Nohana, que não era, pelo que eu entendi, naquela época já mais forte do que ele. E aí, pelo que eu entendo, ela desde sempre sabia que o seu papel um dia seria utilizar essa sua capacidade de cura não só para ela mesma, viciada na emoção, continuar vivenciando isso, mas para ser instrumento ela mesma do ápice, ascensão, recuperação e quebra dessas correntes que o Zaraki se impôs. Porque ela percebeu que a cada luta dele contra outras pessoas, que ele parecia estar perdendo, que ele parecia não conseguir mais chegar no seu ápice, um elo daquela corrente autoimposta ia se rompendo. E o que ela fez então? Aquilo que eu não entendi se era ilusão ou não, era basicamente ela matando ele, ou quase matando ele, e trazendo de volta o tempo todo, porque a cada vez que isso acontecia, como sempre foi, aqui ela conseguia quebrar um elo dessa corrente e fazer com que o ápice deste verdadeiro Kenpachi viesse à tona. E para isso, ela não poderia contar para ele o que estava rolando, qual era o mecanismo, qual era o seu objetivo, para que ele não se desse conta, não se autocolocasse uma amarra novamente e ele fosse cada vez mais levado pela luta, pela visceralidade, pela vontade de vencer, pela emoção do sangue e no fim, eventualmente, acabaria, claro, a matando. E ela não sofreria por isso, porque desde o início ela viu que ele era o destinado a substituí-la nesse título de Kenpachi. Então não era uma coisa meramente ali hierárquica, de cargo, você preencheu o quadradinho, eu tenho que ser apagada. Não era isso. É porque ela diz, de certa maneira, não vou conseguir parafrasear exatamente, mas que o objetivo de um Kenpachi ou de alguém como eles é ou lutar e acabar com aquele que se iguale mais ou menos à sua força, ou ser um instrumento, mais ou menos, para que essa pessoa, o outro Kenpachi, então, a ascendesse e a substituísse. E foi exatamente isso, era exatamente isso que ela tinha certeza que precisava acontecer desde o início. A ascensão dele, essa libertação do seu potencial, só aconteceria nessa dinâmica. E aí, pra mim, ficou justificado e não ficou só uma explicação besta de um tem que sobreviver e o outro morrer porque sim, aceita. Não. A poesia foi construída numa cena que pra mim foi muito boa. Como eu disse, eu acho que não é algo extremamente complexo, mas eu acredito que a arte e a animação desses momentos de luta carregados ali com todo o texto, que é importantíssimo nessa parte de Bleach, pra mim tem sido suficientemente entretenimento e também em mensagem e também em qualidade técnica para que eu aproveite, mergulhe na cena e não seja puxada por qualquer coisa que me incomode aqui ou ali. Pra mim foi perfeito. Foi triste, mas foi um fechamento de uma personagem que foi emocionante e eu acho que como merecia ser também. Detalhe, né, que a parte da Bankai dela foi incrível, o Zaraki derretendo e ele perdido nesse processo todo sem entender se era sonho, se não era, porque que ele perdia a consciência várias vezes e voltava cada vez com mais ímpeto, mais forte. Foi o que eu disse, a ignorância dele sobre o processo era necessária para que ele chegasse onde no fim ele chegou. Ele escuta uma vozinha no final que, pelo que eu entendi, seria a voz da sua Zanpakuto. É claro que isso fica meio que implícito, aparece, ele escuta, a cena corta, depois ele vai embora e a gente fica sem essa resposta, provavelmente virá nos próximos episódios, mas esse seria o meu chute, acho que óbvio, inclusive, do que provavelmente aconteceu ali.
E fazendo um vínculo, o Ichigo e o Renji, eles tinham ascendido a um outro castelo lá dos guardas reais, a divisão 0. Se eu não me engano, o cara que tava com eles agora é Nimaya. Ele fica falando um outro nome lá, que eu não me lembro agora, mas acho que esse era o nome dele mesmo. E assim como a gente descobriu no outro episódio, a galera da divisão 0 sempre é responsável pela criação de algo. E ele é o criador original da Zanpakuto. Só que ele não ia simplesmente chegar, sentar ali numa forja, arrumar a Zanpakuto do Ichigo, dar um aperto de mão e acabou. Não. Ele precisaria testar aqueles dois ali, tanto o Renji quanto o Ichigo, porque as suas Zanpakuto, como ele mostra ali, picando, né, colocando em pedacinhos logo no começo da interação, elas não estavam, pelo que eu entendi, né, porque essa parte ficou um pouco superficial propositalmente, não estavam linkadas intrinsecamente em sentimentos, em alma, não sei muito bem, com Renji e com o Ichigo para que elas conseguissem ser fortes, chegassem no seu ápice. Por isso que eles foram jogados num fosso com Zanpakutos primárias, meio primitivas, aquelas que são dadas pra galera da academia ali, os Shinigami que estão começando a treinar, para que aí eles fossem escolhidos, né, nessa química perfeita com algumas dessas Arauchi. Não, Azauchi, eu acho. Me corrijam se eu estiver errada. Mas eles, então, estavam dentro daquele fosso para que, eventualmente, eles conseguissem derrotar uma Azauchi ou todas as Azauchi e, pelo que eu entendi, conseguirem esse vínculo e se provarem verdadeiros Shinigami merecedores das suas Zanpakuto. E depois de 3 dias e 3 noites, os dois sobreviveram, mas o Renji foi aquele que, claramente, diferente da parada do lago, né, no outro castelo, que ele tava mais pleno, mais tranquilo, mais seguro, o Ichigo caído, e não só caído fisicamente, porque como ele diz, eu aguento ficar aqui mais tempo, me dê mais uma chance, mas psicologicamente ele não estava conectado como ele deveria estar. Ele não conseguiu, pelo que eu entendi, nenhum vínculo com qualquer uma daquelas Zanpakuto primitivas, então ele não mereceria qualquer recuperação por parte desse Nimaya. Eu tô me confundindo os nomes, mas... E por isso ele foi enviado pra casa. O que a gente vê no final do episódio, né? Acho que já nos pós-créditos, é ele sendo enviado de volta ali pro teu mundo mesmo. Só que com a informação e clara referência de que ele precisaria buscar as suas próprias raízes. E se esse é um arco que a gente já teve ali implicações de que o Ichigo tem algo de Quincy e tem umas coisas sobre sua mãe, flashback que apareceu em cenas, coisas que ele não sabe sobre sua origem, fica aqui a minha ideia, ou pelo menos a minha expectativa, que entremos agora num arco de descobrindo o passado e segredos do protagonista, porque isso vai ser interessante, já que foram colocadas várias pistazinhas sobre suas habilidades, sobre sua origem, e agora dizendo que ele não é verdadeiramente um Shinigami pelo que apareceu ali. Agora, provavelmente, ele precisa se encontrar. Imagino que ele não foi completamente descartado, pelo menos depois que ele vai embora. Meio que fica dito isso no ar, que ele precisa se encontrar para depois voltar, porque sem as suas Zanpakuto ele não pode, mas ele claramente não foi largado de vez, não foi levado lá para perto do Rei das Almas para dizer, ah, tchau, não prestou. Ele deve passar por um processo de redescoberta, alguma coisa assim. Não sei se continuará no mesmo vínculo como Shinigami, na mesma dinâmica que a gente viu até hoje, mas fico curiosa sobre o futuro e desenvolvimento futuro deste protagonista, porque adoro momentos de descobrindo o passado, porque podem vir sempre informações que são valorosas. Eu amo esse tipo de arco. Lembrando que lá ainda tá o Ishida, né, que tava vendo umas informações bem interessantes. Será que ele vai ajudar nesse mecanismo de buscando o meu passado, em busca da minha família? Em busca da minha família? Quase um quadro de domingo da TV aberta? Não sei, mas gostei muito desse episódio, mais uma vez, porque ele fez todo sentido narrativamente. A poesia da luta dos dois foi muito mais do que uma luta sanguinária, com cenas incríveis de corpo derretendo e sangue, golpes e pessoa morrendo e voltando, mas foi uma poesia, uma história que construiu os personagens até um ápice que fez sentido pra minha surpresa. Não que eu estivesse menosprezando, mas eu não consegui enxergar isso no episódio passado. E essa parte fez um link ali de Zanpakuto, ou provavelmente de uma ligação despertando do Zaraki com a própria Zanpakuto, e fazendo o vínculo, a gente fala de Zanpakuto depois de novo, com o arco de desenvolvimento do Ichigo, que dessa vez talvez precise voltar muitas casas e não vai só ascender como uma facilitação de protagonismo. Eu tô gostando muito.
ainda 10 episódios e 10 episódios bons. Esses são mais calmos de certa maneira, mas não sem ápices interessantes. Muito obrigada a vocês que continuam me acompanhando, me corrigindo do que eu não peguei sem spoilers. E espero vocês, se vocês quiserem, se puderem me ajudar e me incentivar com Bankai, eu volto sempre. Às vezes atraso um pouquinho, mas sempre volto enquanto vocês quiserem ouvir meus comentários e eu fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Espero vocês em todos os outros vídeos do canal de Bleach ou outros conteúdos, além de em @xgabixavier nas redes sociais com vários conteúdos extras. Vejo vocês. Tchau, tchau!